Sejam muito bem-vindos ao nosso 22º Mecanicast, o podcast da mecânica avançada. Nesse Mecanicast nós vamos falar sobre variador de fase. Ainda naquela pegada, gente, de ensinar vocês diagnóstico avançado, ensinar como que funciona todos os componentes e todos os sistemas da parte de eletrônica embarcada de carro em áudio, esse é mais um podcast. Então, se você está indo para sua casa, voltando, sempre ouça um Mecanicast, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você no seu dia a dia. Compartilhe esse áudio, compartilhe ou esse vídeo se você estiver no YouTube, compartilha com seus amigos que são reparadores, que estão ingressando na parte de mecânica, porque nós sabemos que a nossa profissão é uma profissão muito boa, muito abençoada e mecânico nunca vai faltar, né? Nunca vai faltar serviço para nós reparadores, e quanto melhor for você reparador, mais ainda não vai ter falta, né? Nunca vai faltar trabalho. Então, vamos entender como funciona o variador de fase. Pessoal, muita gente olha o variador de fase e sabe que ele está ali, mas não sabe como que ele funciona, para que ele serve, qual que é a função dele, como que ele trabalha. Então, eu vou falando para vocês aqui, eu espero que você entenda, eu espero que você consiga assimilar como que isso acontece. Se você vê que ainda precisa de mais alguma coisa, faça suas pesquisas na internet. E aqui no YouTube nós temos várias aulas falando sobre variador de fase, aulas onde eu mostro o osciloscópio, onde eu mostro o scanner, onde eu mostro ele atuando, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas a pegada agora é aqui, e aqui você vai entender bem também. Então o motor está funcionando em marcha lenta, está funcionando em alta rotação ou em baixa rotação, e isso está perfeito, funciona muito bem. Só que as indústrias elas querem ganhar o quê? Eficiência. Então eles querem motores menores, mais eficientes, e para isso algumas coisas têm que mudar. Quando você coloca um variador de fase em um carro, quando os engenheiros, né, os desenvolvedores colocam isso, eles fazem com que eles ganhem muito mais eficiência, tanto na parte de saída do carro, onde fica uma saída mais gostosa, quanto na parte de alta rotação. Então imagine o seguinte, em marcha lenta nós temos que ter um ângulo de abertura da válvula de admissão, mas só que tem variador de fase na admissão e no escape. Vamos falar primeiro da admissão. A válvula de admissão, você regula a válvula, né? Tem tucho hidráulico, mas você sabe que existe ali um valor de folga e também um valor de ângulo de abertura. E esse valor de ângulo de abertura, gente, é para que o motor funcione perfeitamente, tanto em marcha lenta quanto em altas rotações. Só que o que acontece? A mesma abertura que tem na marcha lenta, quando vai lá para alta rotação, falta oxigênio e o carro não consegue ter tanta potência. Agora, se você tiver um variador de fase, o que vai acontecer? Você vai conseguir o bom desempenho na marcha lenta e na hora que você está acelerando o carro. E a hora que você acelerou, que ele ganhou um pouco de torque, você vai lá e abre, você consegue abrir o ângulo da borboleta, fazendo com que entre mais oxigênio no motor e esse motor consiga ter um desempenho melhor em alta velocidade. Então é para isso que serve o variador de fase, o variador do comando de válvula, porque ele altera a abertura das válvulas, né? No caso que a gente está falando da admissão. No passado, quando eu ia atrás de ver carro de arrancada, a gente chegava nos lugares que tinha que tinha essas competições, né? E aí esses carros de arrancada com esses motores preparados, eles sempre tinham polias variáveis. Aí o camarada ia lá na polia variável e ele adiantava essa polia o máximo que ele podia, só para o carro poder dar uma marcha lenta e ele poder sair. Porque daí que acontece? Quando ele arrancava, a arrancada já era meia manca, mas a hora que abria a garganta, né, que eles falam, abria a goela, aí o carro ia embora. Por quê? Porque a válvula estava muito aberta. Só que em marcha lenta, o carro não ficava certo na marcha lenta. Ele ficava todo embaralhado. Por quê? Porque a válvula estava muito aberta. Estava entrando muito oxigênio na marcha lenta, não dava conta de entrar combustível, dava excesso de oxigênio e o carro ficava ridiculamente horrível. Só que depois que inventaram a válvula, o variador de fase com comando variável, isso acabou. Porque daí você consegue fazer o quê? Você consegue ter uma abertura ideal na marcha lenta e uma abertura ideal em alta rotação. Olha que interessante. E como que funciona esse dispositivo? Normalmente ele funciona com a pressão do óleo, tá? Ele funciona com a pressão do óleo. Então vai existir uma pressão ali no dispositivo que faz o comando girar no seu próprio eixo.
tá? Só que daí esse dispositivo, que é o variador de fase, ele abre e fecha as portas do óleo. Ele abre porta para o óleo poder sair, quer dizer, para o óleo poder ir para poder acionar o comando, e ele também tem uma outra porta que ele faz com que o óleo volte para poder fechar essa válvula. Fechar não, para diminuir essa abertura. Então ele trabalha com 2 fluxos de óleo juntamente com o variador, que é a peça mecânica que recebe essa pressão de óleo para poder fazer com que o eixo do comando de válvula consiga girar no seu próprio eixo, né? No seu próprio corpo. E essa questão, gente, ela é muito interessante porque o carro ganha muita eficiência e desempenho. Só que imagina o seguinte, qualquer problema que você tem com óleo ruim, com óleo que vira aquele carvão ou óleo fora de especificação, você já faz com que esse componente não funcione direito. E aí o carro fica amarrado para andar, que parece que é uma coisa. Não vai. E aí é onde você tem que fazer alguns testes. Esse solenoide, ele trabalha com o sistema PWM. Então ele vai ter sempre uma alimentação e um PWM. Um PWM é de controle de duty cycle. O último que eu vi, que foi do HB20, acho que ele trabalha na casa dos 130 Hz de pulso, só que o duty, ele varia. Então ele varia lá de 10% a 90%, depende do quanto que está acelerando. E é isso que a gente tem que testar com o osciloscópio quando a gente está desconfiado. E quando você quer ver se ele está atuando mesmo, o que você faz? Você pega o osciloscópio e coloca lá na parte de sincronismo. Comando, parte de virabrequim, né? sensor de rotação, e parte do comando, sensor de fase ou sensores de fase. Aí você pode pegar o próprio acessório de potência que nós temos aqui na mecânica avançada e você vai lá e atua esse variador de fase. O que vai acontecer? Você vai conseguir ver que o ponto do comando com o virabrequim, ele começa a se mexer. Dependendo do quanto você vai dando de duty, ele pode chegar ali até 42% de ângulo. Então, 42 graus de ângulo de abertura. Então você vê que o carro começa a ficar todo embaralhado. De repente ele chega até a morrer. Mas pelo menos você vê que está funcionando. Agora, se você faz essa atuação e não consegue mexer, é porque ele está emperrado. Isso também acontece no escape. Então a parte de escapamento também tem a sua lógica, aonde em algum momento ele vai ter uma abertura maior, em algum momento ele vai ter uma abertura menor, sempre proporcionando um melhor rendimento e um melhor funcionamento do motor. E uma das principais situações que o variador de fase do escape faz é no momento da partida, quando você dá a partida, ele abre um pouquinho mais a válvula de escape, fazendo com que o motor consiga girar um pouco mais rápido. Mas no momento que ele pega, ele já dá uma freada, né, para que o motor fique com aquela compressão top, né, dentro do seu limite de funcionamento ideal. Então, o sensor de fase de admissão ele é importantíssimo e o de escape não é tão importante, mas ele ajuda também na eficiência e no funcionamento do motor e principalmente na parte da partida. Normalmente, quando você dá partida num carro, os variadores eles não entram em funcionamento, tá? Eles vão entrar em funcionamento quando você acelera o carro, mas esses carros de 3 cilindros, não todos, tá? Mas alguns carros, alguns motores 3 cilindros, quando você dá partida nele, eles já estão atuando. Então eles estão atuando a todo tempo para que o motor fique num funcionamento perfeito. Tanto é que se você desligar ele, não tem problema nenhum você desligar. Se você desligar, o motor fica todo ruim. No caso desses carros com 3 cilindros. Já nos outros, você desliga, liga, não tem problema nenhum. Só que vai gerar código de falha. E não é interessante você ficar desligando. Mas se você desligar, é só você entrar com o seu scanner e apagar o código de falha, que não tem problema nenhum. Pessoal, esse foi o nosso 22º Mecanicast sobre variador de fase. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu curtir aí na sua plataforma de aplicativo de música, ok? Então, até o próximo Mecanicast, gente. Um abraço!